Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de comentários sobre um vídeo do Henrique Caldeira, onde ele analisou ali as analogias entre o cristianismo e a religião do Antigo Egito. Então, vou fazer meio que uma síntese dos argumentos colocados e algumas considerações, né? Ele analisa os argumentos colocados por um filme, o Zeitgeist, em que ele traça analogias entre Horus e Jesus. E ali o Henrique Caldeira ele vai apontar que das analogias citadas, são citadas mais de 20 analogias, é, praticamente nenhuma delas se sustenta. Então ele vai analisando uma a uma. Né? Primeiro, Horus ali é colocado pelo filme, né, como ungido, mas não há nenhuma referência documental a que Horus tenha sido ungido. Tampouco no Egito existe, na sagração de um rei, que ele seja sagrado com óleo, besuntado com óleo, ou usado óleo na sagração. No papiro de Remelsen, tem a coroação de um rei. Em nenhum momento existe óleo derramado. Osíris é o pai de Horus. Horus nasceu de Ísis. Bom, não existe uma divindade chamada Isis Mary, né, como o texto do Zeitgeist diz. Né? Não existe essa Isis Mary, fazendo uma associação com Maria. Né? Isis, ela tem relações com Osíris, depois de morto. Existe uma iconografia onde o corpo de Osíris, né, está ali morto, né? E um falcão aparece junto ao pênis do Osíris, copulando com ele. Isso significando é, as relações de Ísis com Osíris. Logo, não se trata de uma virgem, ou seja, Ísis não é dada como virgem dentro dessa iconografia. Né? Algumas versões afirmam que Isis usou um pênis feito à mão por não ter encontrado essa parte do corpo do falecido. Ou seja, de qualquer maneira, a concepção de Horus ela não foi igual a de Jesus, nem parecido. Né? Horus é presenteado, segundo o filme, por 3 reis. Novamente, não há na historiografia egípcia nenhuma referência a esses 3 reis, 3 magos, saudando o menino Horus, né? E nem mesmo na iconografia cristã nós temos, só que isso não remete ao texto dos evangelhos, porque lá nos evangelhos fala em 3 presentes, né? Trazidos por magos. Não se fala ali que são 3 magos. Isso foi a tradição que trouxe isso, né? Horus, como qualquer deus, ele é um menino prodígio e, portanto, autor de milagres. Quer dizer, trazer essa relação com Jesus parece um pouco artificial, porque todos os deuses e semideuses são descritos na mitologia como tendo poderes acima dos humanos. Né? Assim é com Hércules, por exemplo, ele também era autor de atos que se considerariam milagres. Né? Não há nenhum registro de Horus andar sobre as águas. Horus também não ressuscitou ninguém, né? Não consta essa referência. Tá? Set nunca foi apóstolo de Horus, mas seu inimigo, e Typhon é um nome tardio dado por Plutarco. Jesus também nunca reinou do mesmo modo que Horus reinou. Jesus não reinou como um imperador. Também não temos nenhum mito sobre morte e ressurreição de Horus. Quem ressuscita é Osíris, mas de uma forma diferente da que Jesus ressuscita, porque Osíris ele não volta ao mundo dos vivos, né? Não é uma ressuscita no além. Ele não volta para cá. Jesus voltou para cá, conversou com os discípulos, né? Com Osíris não tem nada disso, não tem nada similar a isso. Plutarco conta a história de Osíris
em que Osíris é morto, despedaçado em 14 partes, e suas partes depois são reunidas por Ísis, que revitaliza o corpo. Então, essa ideia de revitalizar um corpo que foi dilacerado em 14 partes, né, não tem nenhum paralelo com o cristianismo. Né? Novamente, Osíris, mesmo quando recomposto, né, ele não volta a viver aqui na Terra, ele não volta para a Terra. E na iconografia egípcia, Osíris é sempre mostrado todo de branco, como alguém mumificado. A gente pode ver isso, por exemplo, no papiro de Ani. Ou seja, o sentido de ressurreição ali é diferente do cristianismo. É, Horus, ele é identificado como Ra, que é uma divindade solar muito antiga, tá? E passa a ser chamado de Ra-Horakhti, que é uma combinação dos dois deuses, né? Essas combinações nós não temos ali no cristianismo. E outra questão é que no Egito há uma associação muito forte com animais, né? Personagens que têm corpo humano e cabeça de íbis, cabeça que é um pássaro. Existe um zoomorfismo grande no Egito. E já com o cristianismo nós não temos isso. Charles King, né, ele argumenta que há uma gravura que mostra Ísis, um menino Horus, em que ela é descrita como imaculada. Isso aparece na Helena Blavatsky, no Ísis Sem Véu, volume 3, página 90. Então, existe essa associação de Ísis amamentando Horus, muito similar à de Maria amamentando Jesus. Só que essa analogia de mãe e filha parece uma associação muito comum, né? De mãe e filho, né? Então, parece um pouco frágil dizer que isso veio do Egito. Poderia ter vindo de várias outras mitologias que também trazem essa relação de mãe com seu filho, né? Parece um tema bastante comum. Essa questão do 25 de dezembro, né? Que é o culto do deus Sol, né? Ele estaria, o Sol ali, ele está sempre associado com a questão da morte, né? O culto dos egípcios ele estava muito voltado ao culto da morte. Então, esse culto está muito marcado com o culto da morte. Então, se fosse para ter uma associação com 25 de dezembro do nascimento de Jesus, seria mais para que o 25 de dezembro estivesse marcando a morte de Jesus, né? Não o seu nascimento. Essa história do 25 de dezembro associado a Horus, né? Isso está em Plutarco, no Ísis e Osíris. Inclusive, o texto do Ísis e Osíris em português aparece aqui em anexo. E isso está associado ao solstício de inverno, que está por volta aí de 25 de dezembro. Mas essa história do Plutarco, ela só começa a aparecer com Plutarco. Isso ele está escrevendo ali no século I. Então, você está se baseando num texto bastante tardio. Né? Seria interessante a gente ter essas referências mais lá para trás. Nós estamos falando de uma civilização de alguns milhares de anos, né? Você está escrevendo bem depois. Seria interessante ter essa referência um pouco antes, né? Está muito depois do acontecido. Porque o Plutarco, ele em outros pontos, ele promove uma mistura com elementos da mitologia grega. Por exemplo, ele chama o Set de Typhon, que é um elemento da mitologia grega, não tem nada a ver com os egípcios. Então, é possível que ele esteja fazendo associações da mitologia dos egípcios com a dos gregos. Tá? Outra questão, ele diz que Osíris esteve na Síria, o que é bastante improvável. Então, ele faz uma releitura onde ele insere ali alguns elementos claramente que são da mitologia grega. 25 de dezembro pode ter sido isso, mas de qualquer maneira, isso estaria mais ligado à morte do que propriamente ao nascimento. Né? A ideia de um rei para salvar o povo, ela ocorre mais
em povos que são dominados, né? No caso dos judeus, ali logo depois da revolta dos Macabeus, eles são dominados pelos romanos, há um período aí de grande opressão, e ali surge esses messias, esse sentimento de libertação. No caso dos egípcios, no auge do Império Egípcio, né, da grande civilização, 18ª dinastia, né, os egípcios praticamente estavam ali dominando os outros povos, né? Então não haveria muita razão para desenvolver mitos desse tipo. Então não tem essa ideia de Messias que vem para salvar o povo. Isso não aparece na mitologia dos egípcios. Outra questão que o filme Zeitgeist afirma é que os 10 mandamentos da Torá foram influenciados pelas confissões negativas do Livro dos Mortos. Né? O encantamento 125 do Livro dos Mortos, ele diz ali uma série de 42 pecados que a pessoa não pode ter para ela ser absolvida no julgamento final. Então, não cometi falsidade, não roubei, não fui avarento, não matei homens, não destruí suprimentos de comida, não fiz nada desonesto, não roubei as oferendas dos deuses, não transgredi, não cometi perjúrio. E aí vai uma lista de 42. Então, tem vários ali pecados que são listados, como não matei, não roubei, que são, novamente, são bastante comuns em várias outras sociedades, né? Assim, é difícil imaginar uma sociedade que cultua roubar e matar como valores a serem estimulados, né? Então, o fato de ter essas ligações, né, não quer dizer necessariamente que os 10 mandamentos vieram ali dos egípcios. Ou seja, é mais provável que tenha havido uma influência com o Código de Hammurabi, né, pois a Mesopotâmia tinha um contato muito maior que um povo judeu nesse mesmo período, né? Então, seria ali o mais razoável. Então, a conclusão final do vídeo é que as relações entre a religião antiga dos egípcios e o cristianismo, particularmente na figura de Jesus, são muito frágeis. Muito obrigado, então.